Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curso do Livro. E nesse livro, JavaScript, jQuery, Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas, nós vamos aí para a nossa aula número 2 e a gente vai falar aí sobre como os computadores se adaptam ao mundo a seu redor. Essa primeira parte do primeiro capítulo do livro, ela é um pouco mais teórica porque é a base para você poder depois codar, né? Você poder programar. De fato, quando a gente for fazer o desenvolver na prática, que é uma sina do canal, né? A gente sempre está fazendo desenvolver na prática para você ter a habilidade. Você precisa dessa base aqui. Então, peço que você tenha bastante atenção. Não pula essa parte do conteúdo, senão algo lá na frente não vai fazer sentido. Principalmente esse início aqui, que é o ABC da programação. Nós vamos falar aqui hoje do B, né? A parte B aí, 1/B. E recomendo fortemente que você assista com calma, tranquilo, para você depois ter base para poder programar, porque o livro está repleto de exercícios, a gente vai programar muito ainda, criar várias coisas. E peço também você encarecidamente, dá muito trabalho fazer esse curso aqui, dá muito trabalho porque eu tenho que fazer o resumo do livro, transformar em videoaula de uma forma bem didática para você poder entender. Então, ajude, compartilhe aí, comente o que você está achando, convide pessoas para seguir esse canal, porque esse aqui é um projeto social, tá? Isso aqui é um projeto para ajudar pessoas que querem desenvolver uma nova habilidade. Eu acredito que se você está fazendo esse curso e está gostando, pode ser que você conheça pessoas que teriam interesse também e que você compartilhe, curta, comente, vamos fomentar o canal, né? Coisas boas têm que ser fomentadas. Bom, falando então na aula de hoje aqui, como os computadores se adaptam ao mundo ao seu redor. Bom, então a gente tem nós vamos falar aqui de um modelo, né? Eu vou até passar aqui o próximo slide. Vou pegar aqui a caneta apontador laser, vou deixá-lo aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Bom, aqui a gente tem um modelo de um hotel, juntamente com, tem algumas árvores modelo aqui também, carros modelo. Nós vamos chamar isso aqui de modelo, né? Porque para um ser humano, para um ser humano, né, ficar claro qual o tipo de objeto do mundo real cada um desses itens que eu estou falando aí representa. Fica muito claro. Então, isso se trata de um modelo. Nós temos aqui um modelo de um hotel, modelo carro, modelo árvore e por aí vai, né? O computador ele não tem um conceito pré-definido do que é um hotel, por exemplo, do que é um carro. Ele não sabe para que eles são usados. O seu laptop ou o seu telefone não terá uma marca favorita de carro e ele nem vai saber qual que é a classificação, por exemplo, de um hotel, quantas estrelas tem um hotel. O computador não tem essa capacidade. Então, o que acontece? Como que a gente utiliza o computador? Quando a gente utiliza o computador para criar aplicativo de reserva de hotel, videogames, onde a gente pode colocar ali uma disputa de carro no videogame, como que a gente faz para criar isso? Bom, a gente cria tipos diferentes de modelo, né? Especificamente aí para computadores. A gente tem que fazer essa leitura para o computador. Então, os programadores, eles criam esses modelos utilizando os dados. E isso não é tão estranho ou tão assustador quanto parece, porque os dados são tudo que os computadores necessitam para seguir as instruções que você fornece para realizar as tarefas. Então, aqui nós temos um objeto, tá? Eu estou falando aqui de modelos, né? São coisas, e cada modelo a gente vai ter um objeto. Então aqui eu tenho um objeto hotel, aqui eu tenho um objeto carro e um objeto carro. Esses objetos, né, esse modelo que eu falei do hotel, ele é dividido em objeto e propriedade. Se você não conseguisse ver, por exemplo, a imagem do hotel ou do carro que eu estou mostrando aqui, os dados nas próprias caixinhas aqui, ó, que estão descritas, esses dados aqui, já lhe informaria muito sobre essa cena. Se eu falasse para você que eu tivesse um hotel, 2 carros na frente, e os dados do hotel, e os dados, né, as propriedades aqui desses carros, você já ia entender mais ou menos, tá? Então, objetos são coisas. Na programação de computadores, cada coisa física no mundo pode ser representada como um objeto. E existem 2 tipos de objetos diferentes aqui, no nosso caso aqui, um hotel e um carro, né? Os programadores também dizem que
há uma instância de objeto no hotel e 2 instâncias de objeto carro. Então eu tenho um objeto hotel só, eu tenho uma instância de objeto hotel. Carro, eu tenho 1, 2. Então eu tenho 2 instâncias do objeto carro. Para cada objeto, você vai ter aí as suas próprias propriedades, eventos e métodos. Grava isso. Para cada um dos objetos, nós vamos ter sempre propriedades, eventos e métodos. Junto, esses elementos que eu acabei de falar, junto eles criam um modelo funcional desse objeto. Então, todo objeto vai ser formado, todo objeto vai ser formado por propriedades, eventos e métodos. Propriedades são as características. Então, os 2 carros compartilham, por exemplo, de características comuns. Se você ver aqui, eles têm as características comuns. Os propriedades são as características. Todos os carros têm uma marca, têm uma cor, têm um tamanho de motor. Você pode até mesmo determinar a velocidade atual deles. A gente consegue ver isso. E a gente chama isso, essas características, de propriedade de um objeto. Então, por exemplo, cada propriedade vai ter um nome e um valor. Aqui a gente tem aqui o make aqui, seria a marca, BMW. Aqui o current speed, que seria o quê? A velocidade atual. Nós temos aqui 30 mph, 30 milhas por hora. Nós temos aqui a cor, color, silver, que é o prata. Nós temos aqui o fuel, que é o combustível, diesel. E aqui nós temos também as mesmas propriedades, que são os nomes das propriedades, que é o mesmo desse aqui, porém, os valores eles mudam. Então a gente vai ter aí, igual a gente viu lá no CSS, quando a gente tem um nome da propriedade, o nome property, nós temos também o value property, que é o valor da propriedade. Aqui é uma BMW, aqui é uma Porsche. Então isso no decorrer do curso, você vai ver que a gente pode utilizar um objeto só que a gente cria, e a gente instancia vários objetos com aquelas mesma propriedade. E a gente vai mudar somente os valores. Tá? Bom, o hotel, a gente utiliza aí o nome das propriedades, valores, para informar sobre esse hotel específico. Então você pode perceber que o hotel a gente tem um nome, nós temos aqui o rating, que é a avaliação, rooms, que é os quartos disponíveis aí. Nós temos aqui os bookings, que seriam as reservas. Gym seria academia, aqui está o valor falso, ele não tem academia. E o pool, que é piscina, está true, que é verdadeiro. Esses valores aqui, nós vamos aprender mais à frente. Não se preocupe com isso. O tipo de dados aqui, nós vamos aprender mais à frente. Mas é importante você entender que os objetos, eles possuem propriedades, eventos e métodos. E a gente está vendo aqui propriedades. Vamos dar uma olhada agora em eventos? No mundo real, quando eu falo para você no mundo real, que as pessoas elas interagem com os objetos. Essas interações, que podem alterar o valor das propriedades desses objetos, são chamadas aí de eventos. Tá? São os eventos. Se você perceber que já mudou dentro do quadro aqui, não temos mais as propriedades, nós temos agora o evento. O que é um evento? Há maneiras comuns de as pessoas interagirem com cada tipo de objeto. Um exemplo. Em um carro, o motorista normalmente usará 2 pedais. O carro ele foi projetado com 2 pedais. Tirando o carro manual, que tem a embreagem, são 3 pedais. Mas vamos falar aqui de um carro automático, ele tem 2 pedais. Cada um dos pedais interage de forma diferente. Quando o motorista aciona ali. O acelerador faz o carro ir mais rápido e o freio desacelera o carro. Então, da mesma forma, programas são projetados para fazer coisas diferentes quando os usuários interagem com o computador de diferentes maneiras. Por exemplo, quando você clica em um link de um contato em uma página web e pode exibir um formulário de contato. Você clica ali, abre um formulário de contato. Quando você insere um texto, por exemplo, num campo de pesquisa, você vai buscar ali no Google, você insere o texto. O que esse evento vai fazer? Vai trazer ali as palavras-chave, vai buscar aquilo que você está digitando ali dentro. Ok? Bom, um evento é uma maneira do computador alertar você e dizer: ei, isso acabou de acontecer. Isso é um evento. Então, o hotel,
o hotel terá regularmente que fazer o quê? Fazer reservas. E cancelar reservas. Esses são os eventos. Tá? Então, você vai lá e faz o evento book, reserva. Aí aqui, acontece quando? Quando a reserva é feita. Uma reserva acontece quando uma reserva é feita. Um cancelamento acontece quando uma reserva é cancelada. E nos carros? O brake, que é o freio, quando o motorista ele desacelera. Acontece quando o motorista desacelera. E acelerar? Quando o motorista acelera. Esses são os eventos. E os métodos? Bom, métodos, eles representam coisa que as pessoas precisam fazer com os objetos. Eles podem recuperar ou atualizar os valores das propriedades de um objeto. Então, é o método que troca os valores da propriedade, que a gente viu no slide aí anterior a esse último que a gente viu agora. Então, o que é um método? Normalmente, eles representam como as pessoas ou outras coisas interagem com o objeto no mundo real. Eles são como perguntas e instruções que informam algo sobre o objeto, usando informações armazenadas em suas propriedades, altera o valor de uma ou mais das suas propriedades. Isso é um método. Como que ele faz isso? O que o método faz? O código para um método pode conter grande quantidade de instruções juntas, que representam uma tarefa. Ao utilizar um método, nem sempre você precisa entender o que ele faz, o que ele está fazendo ali. Basta saber como fazer a pergunta e como interpretar qualquer resposta que ele fornece. Então, no caso do hotel aqui, a gente sempre vai perguntar se há no hotel reservas disponíveis. Se houver, a gente pergunta, a pessoa vai fazer uma reserva. E aí o que a gente faz? A gente vai chamar um método. O método vai fazer, por exemplo, aqui o making booking, fazer uma reserva. Ele aumenta o valor da propriedade booking. Se a gente tem lá tantos quartos disponíveis, quando a gente fizer uma reserva, ele vai aumentar a quantidade de reservas e vai diminuir os quartos disponíveis. No caso de cancel booking, ele vai fazer o contrário. Ele vai aumentar a quantidade de quartos disponíveis e diminuir o número de reserva. E o check availability. O que ele vai fazer? Ele vai subtrair o valor da propriedade booking do valor da propriedade rooms, dos quartos, e retornar o número de quartos disponível. O método que toma essa ação, é ele que faz essa tarefa. Aqui no carro, por exemplo, a gente tem aqui o change speed, troque a velocidade. O que ele vai fazer? O que esse método faz? Ele pode aumentar ou diminuir o valor da propriedade current speed do carro. A mesma coisa aqui. Você vê que o método ele serve para as várias instâncias do mesmo objeto. Ok? Você vai aprender mais à frente, quando a gente aprofundar bem, que às vezes a gente pode utilizar até um método de um objeto em outro objeto. Mas nesse caso aqui, para a gente não confundir, o método ele é utilizado dentro do objeto. E aí eu posso usar em várias instâncias. Aqui eu tenho 2 instâncias, o mesmo método está sendo utilizado. Bom, juntando tudo, como é que fica isso daí? Olha que interessante agora. Bom, os computadores usam dados para criar modelo das coisas no mundo real, a gente já falou isso. Evento, métodos e propriedades de um objeto se relacionam entre si. Eventos podem disparar métodos e métodos podem recuperar ou atualizar a propriedade de um objeto. Então, um exemplo aqui, no hotel. Quando uma reserva é feita, o evento booking é disparado. O evento booking é disparado, foi feita uma reserva. Ok? E aí chamou o método aqui, making booking, faça uma reserva. O 2, que é chamando aqui o método. O evento booking dispara o método making booking, que aumenta o valor da propriedade bookings, ou seja, ele vai aumentar o valor aqui no 3. O valor da propriedade booking é alterado para refletir quantos quartos o hotel tem disponível. Então, um evento, a pessoa foi lá e reservou um quarto. Ela fez um evento. Esse evento vai chamar o método making booking. O que o making booking vai fazer? Ele automaticamente vai aumentar o valor da propriedade booking. Aí você entra lá no site, por exemplo, está aqui o objeto lá, hotel, você está vendo lá no front-end, você está vendo tudo bonitinho ali. Tinha, um exemplo, tinha 21 reserva.
agora tem 22 reservas. Aí você automaticamente vai perceber que alguém reservou aquele quarto de hotel. Ok? Basicamente é isso. E no carro? No carro, quando o motorista acelera, o evento Accelerate é disparado. Então, ó, quando ele acelera, o evento Accelerate é disparado. E aí o que vai acontecer no passo 2? O evento Accelerate chama o método Change Speed, que por sua vez aumenta o valor da propriedade Current Speed. Então, eu primeiro ajo aqui no evento, primeira ação aqui é o evento, ele chama o método e à medida que eu acelerar, ele muda a velocidade atual. Então, esses 3 passos aqui, juntando tudo, eu acho que o objeto carro agora fica mais, e o objeto hotel fica mais perceptível para você, né? Os 3 passos aí, evento, método e mudança aí das propriedades. Bom, os navegadores web são programas construídos usando objetos. O navegador web, ele tem um motor JavaScript nele, basicamente isso para você entender, porque o JavaScript ele é uma linguagem que ela é estruturada na máquina do cliente. Basicamente, nós vamos aprofundar sobre isso. Não é no servidor. Então, tudo que acontece na máquina do cliente. Ok? Só para você entender. Uma linguagem, por exemplo, de back-end, como o PHP, ela é uma linguagem server-side, que ela atua no servidor. Nesse caso aqui é client-side, é do lado do cliente, no lado de quem está operando ali o navegador. Tá? Essa é a diferença básica aí das linguagens. Então, o JavaScript, ele atua basicamente no navegador. Bom, você já viu aí como dados podem ser usados para criar um modelo do hotel ou do carro. A gente já mostrou isso. Navegadores web criam modelos similares. Aqui na página web, a gente mostra uma janela do navegador em que a página é exibida. Então aqui, ó, nós temos aqui uma página no navegador. Ok? Está pequenininho aqui, mas esse contornozinho em branco aqui dentro do computador. E nós temos uma página dentro desse navegador. Tá? O objeto window, a gente vai ver bastante ele. Na página aqui que a gente está mostrando, podemos ver um modelo de um computador com o navegador aberto na tela. Ok? O navegador representa cada janela ou guia, né, que é usado um objeto window. A propriedade location, que é essa propriedade, cadê aqui? A propriedade location aqui, ó. A propriedade location do objeto window informará o URL da página atual. Então, o objeto window ele tem a propriedade location. E aqui nós temos o objeto document. Isso aqui nada mais é do que o site, né? É a página web atual, carregada em uma janela, e aí ela é modelada usando aí o object document. Toda a página HTML vai ter isso daqui. Tá? Por exemplo, a propriedade aqui title é o título lá que você utiliza na sua página HTML. Ele aparece aqui. O last modify é a última vez que esse documento ele foi atualizado. E a URL mostra o URL da sua página. Aqui nós temos esse objeto window, né? Aqui no caso já o document, o object document, já mais explicado. Nós temos aqui a propriedade, nós temos aqui eventos e métodos. Na propriedade nós temos aqui que ele está na URL, né? na URL tal. Nós temos aqui o last modify, que foi a última data que ele foi atualizado. Nós temos aqui o title. E aqui no evento, o que nós temos nesse object document? Nós temos alguns eventos, como load. O que é o load? A página e recursos terminaram de carregar. Quando a página acaba de carregar, nós temos um evento. Clique, né? O usuário clica com o mouse na página. Isso aqui é um evento. Keypress, né? O usuário pressiona uma tecla do computador. Ele está com a tela aberta e ele pressiona a tecla do computador. Isso são eventos que podem acontecer com o seu navegador aberto. O JavaScript atua exatamente nesses eventos. Então, às vezes, você dá um clique na página, em um determinado lugar, vai abrir alguma coisa, vai ocorrer alguma mudança, alguma modificação. Vai ser chamado um método para fazer isso. E aí aqui a gente tem os métodos. Por exemplo, o método write. Ele adiciona um novo conteúdo à página. Ele escreve um conteúdo. O get element by ID. Ele vai acessar um elemento quando você declarar o seu atributo ID.
Não se preocupe se você falar assim, putz, tá dando uma confundida, não estou entendendo muito bem. Entenda que o objeto ele é composto pelas propriedades, evento e método. Quando a gente começar a praticar isso, você vai ficar mais claro o que cada um faz. Mas você já precisa entender isso daqui, que objeto tem propriedades, eventos e métodos. Propriedade são os valores ali, né? Você tem os valores de cada dado ali da sua propriedade. Os eventos vão acontecer quando acontecer uma ação, e essa ação ela chama um método, e esse método troca o valor da propriedade. E assim você entra num loop, fazendo ali com que o JavaScript opere dentro do seu navegador. Bom, como o navegador vê uma página? Primeiro, o navegador recebe uma página HTML. Isso aqui é uma página HTML, é um código HTML, que a gente já fez bastante no curso anterior. Segundo, o navegador cria um modelo da página e o armazena na memória. Então, isso aqui, por exemplo, é uma reminiscência de uma árvore genealógica. Você está vendo aqui, ó, e ela é composta por vários nós. Né? Nós temos aqui o nó objeto, que é o document. Nós temos aqui element, são vários nós. E nós temos aqui text. Né? E temos também atributos. Tá? A gente não vai falar disso agora. Mas olha só como que é o navegador vê a sua página. E por fim, o navegador mostra a página na tela usando o mecanismo de renderização. O que o navegador fez aqui? Ele leu o HTML, o navegador criou um modelo de página, armazenou na memória, e aqui ele exibiu, obviamente, que essa página aqui, ela está com CSS, está com imagens. O navegador ele seguiu esses 3 passos para você, para poder mostrar a página. Então, ao usar o JavaScript no navegador, há uma parte do navegador que é chamado de interpretador, ou mecanismo de script. O intérprete pega as instruções em JavaScript e as converte em instruções que o navegador pode usar para realizar as tarefas que você deseja que ele execute. Então, por exemplo, aqui eu só estou tendo HTML e CSS, mas à medida que eu for implementando a minha página, eu posso ter aqui um local onde eu clique, um local onde eu passe o mouse, ou digite um valor e algo vai acontecer. O JavaScript vai fazer isso. Tá? Em uma linguagem de programação interpretada, como o JavaScript, cada linha de código é convertida uma a uma à medida que o script é executado. Então, o JavaScript ele lê a linha de código uma a uma para poder fazer a execução, tá? Com esse interpretador aí. Bom, se você conseguir compreender isso aqui, basicamente, como funciona, né? Isso aqui são os nós, cada nó desse aqui vai ser criado. Tá? Por exemplo, essa parte aqui da página, você pode ter várias páginas separadas, né? Assim, por exemplo, a web, ela consiste em muitos sites. Cada um é composto por um ou mais documentos. Então, eu poderia ter o document aqui, poderia ter um outro document. Isso aqui poderia ser minha página inicial. Eu poderia ter uma página contato, uma página sobre, uma página de blog, por aí vai. Nessa parte aqui, o modelo mostrado, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, ele representa a sua página de forma muito básica. Né? A estrutura, como eu falei, é uma árvore genealógica. Na parte superior aqui, nós temos um objeto document. E na parte inferior do objeto document, cada caixa é chamada de nó. Porque esses nó também se transformam em objeto. Não vou aprofundar muito aqui, mas você precisa saber que isso aqui é um objeto do documento completo. Mas cada um pode ser um pequeno objeto e ter suas próprias propriedades, seus próprios eventos e seus próprios métodos. Lembre sempre de propriedade, evento e método. E por último aqui, o mecanismo de renderização do navegador. Ele vai, se tiver CSS, ele vai renderizar. Se não tiver, vai ser apenas HTML, código simples mesmo. E vai exibir isso aqui para o usuário final. Ok? Lembre dessa aula aqui, o que é importante você lembrar é que cada objeto possui suas propriedades, os seus eventos e os seus métodos. Os eventos são ações que vão chamar os eventos são ações que vão chamar um método que, por sua vez, vão modificar os valores das propriedades. Ok? Bom, finalizando essa aula teórica também,
como os computadores se adaptam ao mundo real, ao mundo ao seu redor. Não se preocupe em relação... O entendimento vai vindo com prática, vai vindo com você assistindo a aula. Na próxima videoaula, por exemplo, a gente vai ter um exemplo, a gente já vai codificar e daí por diante vai ter vários desenvolvendo a prática. Mas é importante que você assista as videoaulas para você entender esse conceito que eu estou passando aqui. Você quer se tornar um programador. Então você precisa aprender esse conceito aí que eu acabei de passar, ok? Bom, o que a gente aprendeu aqui resumindo? Computadores criam modelos do mundo real utilizando dados. Os modelos utilizam objetos para representar as coisas físicas. Objetos podem ter propriedades que informam sobre o objeto, métodos que executam tarefas utilizando as propriedades desse objeto e eventos que são disparados quando um usuário interage com o computador. Programadores podem escrever código para informar quando este evento ocorre e execute esse código. Navegadores web usam marcação HTML para criar um modelo de página web. Cada elemento cria seu próprio nó, que é um tipo de objeto. Foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Cada nozinho daquele ali vai ser um tipo de objeto mais à frente. Para tornar páginas web interativas, você escreve um código que usa o modelo do navegador da página web. Nós vamos falar mais para frente sobre o DOM, que a gente quer o que a gente acabou de ver aí na aula anterior, no slide anterior, que são os documentos aí, os Document Object Model, que é o modelo de objeto, documento modelo de objeto, que é o que a gente acabou de ver aí anteriormente do navegador, tá? Bom, aula bastante teórica, mas com muito conhecimento que você vai precisar para ter a base para programação. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, comente aí abaixo o que você está achando, convide pessoas interessantes que você acredita que poderia gostar desse canal aqui para poder aprender mais. E na próxima videoaula nós vamos começar aí, finalizar essa parte do início aqui do ABC da programação, a letra C, a gente já fez aqui o A e o B, vamos para a letra C da programação. E aí sim a gente já vai ter um primeiro exemplinho ali prático do JavaScript operando e daí em diante vai ter muito desenvolvendo a prática. Espero que você tenha gostado. Eu vejo você então na próxima videoaula.